Bem-vindos, pessoal. A gente vai dar continuidade à temática, né, das teorias do jornalismo. E hoje eu vou mostrar um pouco para vocês, na prática, né, como que se deu a construção dessa propaganda, né, da qual a gente veio falando nas últimas aulas aí, né? E eu vou passar alguns trechos de filmes que ilustram um pouco a respeito do que a gente está falando, tá? Esse primeiro trecho é de um filme que se chama Lawrence da Arábia, e é um filme que retrata a época da Primeira Guerra Mundial, né? E então logo no início tem esse personagem aí que está de costas, que é um sultão da Arábia, e esse outro com paletó, que é um jornalista americano, e o jornalista americano procura esse... The letter. I'll do everything I have said, Mr. Bentley. If you will tell me truly the nature of your interest in my people and made along. Os americanos a entrarem na guerra. It's very simple, sir. E para isso ele precisa de um herói. Ele precisa construir uma história jornalística mostrando um herói. Oh, no. But certain influential men back home believe that the time has come for America to lend her weight to the patriotic struggle against Germany and Turkey. Now, I've been sent to find material which will show our people that this war is... Enjoyable? Well, hardly that, sir. But to show it in its more adventurous aspects. You are looking for a figure who will draw your country towards war. E aí o Aaron diz que ele deve seguir, então, uma figura que é o Lawrence da Arábia. Ele mostra já o Lawrence, uma civilização contra os alemães. Os alemães estão esse conflito, né, de trem, e o Lawrence se juntou, ele é um inglês, ele se junta a umas tribos bárbaras, árabes, para combater os alemães pelo lado dos curtos, né, que também tem uma área e família aqui no Grande Império. O fotógrafo, né, jornalista, está junto. Come on, then! A questão que começa a se colocar aí, então, né, é justamente a construção desses estereótipos, né, quer dizer, dos árabes, que são praticamente índios, que o inglês ele tem que mandar eles pararem de atirar 2 vezes antes que eles parem de atirar, e já está todo mundo morto, né, os alemães todos já morreram dentro do vagão, mas os caras não param de atirar. E aí quando ele manda os caras irem para o trem, eles começam a saquear, quer dizer, são bárbaros, né? Começam a levar tudo, sem nem saber para que servem aquelas coisas, né? E o Lawrence é o cara que está à frente deles, né? E é uma espécie de herói e tudo, e aparece esse alemão aí que sobreviveu à queda da locomotiva, né? E aí atira no Lawrence, né? Mas aí começa-se a construir, então, o que seria o estereótipo desse soldado alemão, que é um cara que, diferentemente do Lawrence, quer dizer, atira pelas costas no momento que ele está desprevenido, né? E o Lawrence levanta como se fosse um super-herói, apesar de ter levado um tiro no braço, e começa a procurar de onde que está vindo esse tiro.
e localiza o soldado alemão, e em vez dele se esconder, se proteger, ele olha no olho do soldado alemão. O soldado alemão, que nem um rato, ficou tremendo, né? Não consegue acertar o tiro no Lawrence. Né? E o Lawrence não se movimenta, ele fica só olhando até que vem o líder dos árabes lá e mata, né, o soldado alemão. Né? Quer dizer, aí chega o repórter americano e diz que nunca viu alguém ser morto com uma espada. Né? Quer dizer, então essa perspectiva de como o cinema, em diversos momentos, né, vai construir narrativas que de alguma maneira vão transmitir uma visão do mundo, né? Que é uma visão do mundo, no caso do cinema americano, que sempre vai colocar então os alemães como os bandidos da história e tudo mais, né? Mas do mesmo jeito que os americanos estão fazendo cinema, quer dizer, de outro lado, né, desse processo aí ideológico de propaganda, a gente vê também outras perspectivas surgirem, né? E o cinema meio que se torna um grande lugar de discursos propagandísticos, né? Onde então os filmes vão passar versões do mundo, de como são as etnias, de como as coisas funcionam, né? Então uma visão bem contrastante com essa da visão americana de como as coisas funcionam é a visão do cinema russo, né? A gente tem o Eisenstein, que é um cineasta russo importante, que já produziu o Coraçado Potemkin, que é um filme que mostra os poderosos, assim, né? O czar, a sociedade russa burguesa, né? Atacando uma cidade, atacando a população da cidade sem dó, né? E usando de fuzil contra mulheres, crianças, né? Massacrando um povo que é um povo que estava dando um apoio para uma certa guarnição de um couraçado, de um navio russo, que se rebelou contra os oficiais, né? Então é a cena famosa do Coraçado Potemkin, em que os soldados brutais lá do czar vêm matando o povo inteiro, atiram até mesmo uma mulher que levava sua criança no carrinho de bebê. É a famosa cena então, da escadaria de Brest, né? Coraçado Potemkin, que materializa, apresenta, mostra uma versão do que foi esse massacre, né? Vendendo então a ideologia de que esses soldados são desumanos, né? A criança cai, rola na escada abaixo, porque a mãe dele foi assassinada e o carrinho toma e vem um usado lá e mete uma espada, né? Pela jeito como ele promove a montagem, não se sabe se essa espada foi contra essa senhora ou se foi sobre o próprio bebê, né? Mas o bebê aí no caso é uma própria metáfora do povo russo sendo massacrado pelos usados, né? Um outro cineasta russo importante também é o Vertov, que é um cara que faz uma espécie de cinema propagandístico, né? A favor da mecanização da indústria russa, né? Os processos de produção que são colocados a serviço da população, e aí essas indústrias, essas máquinas, elas não pertencem mais ao industrial, a uma família russa, né? Elas pertencem ao povo russo, né? E o Petrov, por meio dessa estética que tenta mostrar a maravilha da máquina, a maravilha da energia, enfim, da modernidade, da tecnologia, né? Tenta mostrar que o único problema da tecnologia é que ela não está a serviço do povo, ela está a serviço de uma pequena minoria, né? Então essas questões ideológicas começam a ganhar procuração, né, por internet do cinema, que é um massivo, né? As pessoas assistem muito cinema nesse período, e mesmo um cinema que tenta promover uma estética, né, para que as pessoas se interessem e vão assistir o filme, e por outro lado tem uma mensagem altamente carregada de valor ideológico, né? Ele era passado também no próprio grupo, né? No sentido de estabelecer o orgulho do povo russo por ter feito a Revolução em 1917 e que a Rússia tenha se tornado então, o primeiro país de socialismo real
planeta, né? Então vocês estão entendendo qual que é o âmbito, né, da cinematografia, como que ela começa a se tornar algo relevante do ponto de vista propagandístico, às vezes mais próximo de um documentário, às vezes mais próximo de uma pura ficção, né? Como foi o caso do cinema alemão. Isso aqui é um filme de 1919 que inaugura o expressionismo, que é uma escola muito importante, e que trabalha a ideia de uma encenação bastante próxima do teatro, mas que seria desenvolvida utilizando recursos cinematográficos. E por trás de cada um desses filmes você tem toda uma linha de discussão ideológica, né, do que esses filmes estão promovendo. Então, no caso específico do Dr. Caligari, que é esse filme agora do qual eu estou falando, né, esse personagem aqui, ele está narrando a história. Então, quando apareceu aquele circo, aquela cena toda, é esse rapaz que está contando essa história para um outro, né? Mas esse outro, ele tem um olhar meio desconfiado, a história que ele conta não tem muito pé nem cabeça, né? Então esse outro meio que olha para ele com um certo temor, né? E dentro da trama que o filme propõe, quer dizer, havia um Dr. Caligari que era o diretor de um hospício, né? Que é justamente esse que vocês estão vendo agora, onde estão lá os malucos e tal, e o Dr. Caligari ele é pintado pela versão daquele rapaz como um louco, né? Apesar de ser o diretor do hospício, ele seria um verdadeiro louco, que coloca esses internos do hospício para cometer crimes, né? Esse rapaz magro, que se aproximou, depois se afastou um pouco, agora está no canto ali, seria o César, que é um cara que o Caligari usa para matar pessoas, né? Então, dentro daquela tenda lá que a gente viu na primeira cena, ficava o César, né, no número de circo lá, apresentado para o público. E quando alguém perguntava para o César, né, no futuro, se César falasse, olha, você vai morrer hoje, depois o Caligari mandava o César na casa da pessoa e assassinava a pessoa para dizer que se concretizou a profecia do César, né? E toda essa história então vai pintando o Caligari como uma espécie de gênio do mal, de liderança do mal, que muitos autores tendem a aproximar da própria figura do Hitler, né? E a partir desse momento agora começa a haver uma virada no filme, porque na verdade esse cara que está contando pra gente que o Caligari é perverso, terrível e tal, ele aparece no centro do hospício e começa a conversar com pessoas como essa senhorita aí que toca piano no ar e diz que é sangue real, então nunca vai poder casar com ele, né? Quer dizer, a coisa começa a ficar um pouco estranha, né? Na narrativa do filme, e até esse momento em que o Caligari aparece. O Caligari é o diretor do hospício, né? E quando o diretor do hospício aparece, a gente reconhece aquele personagem que na primeira fase do filme era o mentor dos crimes, era o protótipo da figura do ditador, né? O homem mau. E aí nesse momento o rapaz que estava narrando a história ataca ele, diz que ele é o Caligari e tenta, né, matar o cara, tenta matar o cara de alguma maneira. E aí vem lá os funcionários do hospício e colocam ele numa camisa de força, né? Quer dizer, há uma reviravolta imensa na narrativa desse filme, no sentido de que inicialmente a gente acha que o Caligari é um monstro ruim, poderoso, manda matar pessoas e tudo mais. E a partir desse momento agora a gente percebe que no fundo não, ele é bonzinho. Ele é um bom governante que tenta colocar o povo no caminho da lucidez, né? E o povo é que é maluco, quer dizer, o povo fala mal do Hitler, fala mal dos poderosos, porque o povo é que tem uma doença, né? Que só consegue enxergar nos poderosos gente malvada, gente perversa, né? E aí aparece, por fim, o Caligari, né? Dizendo, agora eu compreendo o que ele acha de mim e tudo mais, né? E agora eu vou poder curá-lo, né? Como se fosse uma espécie de poder paternal que o governante exerce sobre seu povo, né? A partir do momento que ele conhece os problemas psicológicos, as deficiências psicológicas daquele povo, ele vai ser capaz de curar
aquela maluquice, né? Então vocês veem como tudo isso coaduna com aquela perspectiva do homem de massa que a gente estava comentando anteriormente, né? Então, alguns exemplos de ficção, outros exemplos de documentário, como o caso do Vertov, né? E aí a época mais célebre do documentário, que é esse filme da Alemanha Festal, né? Que era uma cineasta que acompanhava as movimentações do partido alemão, faz esse filme da verdade, né? Basicamente um documentário ele é um partido nacional socialista, marxista, em 1934, ele é um filme todo documental, baseado nessa tentativa de criar uma estética bonita, mas também um documentário que também valorize, né, essa propaganda, esses ideais marxistas, né? Mas ele fala assim, depois de 20 anos que nós fomos humilhados, né, de ter perdido a Primeira Guerra, né? Depois de 16 anos de sofrimento do povo alemão, né? Aí meio que começa a existir 19 meses já, o começo de uma ressurreição alemã, né? Que foi justamente em 1933, quando Hitler se torna primeiro-ministro da Alemanha, né? Esse filme vai tratar de Hitler e Nuremberg, e quando ele já está 19 meses no poder, ele visita essa cidade para uma convenção então, do Partido Nazista. Vocês percebem que, apesar de ser um documentário, ele tem toda uma estética, né, uma preocupação em relação à beleza, à apresentação das coisas, meio que para ir anestesiando resistências, né, que poderiam existir porventura de alguém que não gostasse daquela liderança, né, para que o cara meio que vá relaxando assim, para em seguida ser realizada a produção de toda uma ordem de imagens, né, que vão meio que apregoar a ideia, né, do sucesso desse projeto, né, o avião levando Hitler chegando na cidade, né, essa visão aérea, né, que é uma visão toda totalitária, e as ordens do soldado altamente organizados, centenas de metros, né, preparando a recepção, né, da ordem, mostrando o orgulho do povo em relação às sociedades, à fortaleza dessa população organizada, né? A própria recepção do poder fascista, né? O alemão que ficou jogado a simbologia de salvação, a construção de toda uma estética, mostrando essa coisa do orgulho do alemão, né? Então são os filmes que vão justamente trabalhar, né, com os ideologia então que esses filmes vão passando e ao mesmo tempo, quer dizer, uma contra-ideologia também, né? Esse aqui é um filme francês, né, que vai justamente falar da memória dos seus heróis, né, que garantiram a paz do mundo, porque derrotaram a Alemanha na Primeira Guerra, né? Aquele monumento que aparece era de 14 a 18 soldados desaparecidos na Primeira Guerra, e agora estamos em 39, 40, quer dizer, quando os alemães invadem a França, né? Então esse aí é o momento em que há uma espécie de revival do que aconteceu na Primeira Guerra, vai acontecer de novo na Segunda, né? A cidade tranquila, pacífica, francesa, invadida pelas tropas alemãs, né? E aí esse filme, que é um filme de resistência, é um filme
vai tratar de como deve existir uma resistência contra os alemães, porque os alemães são esses soldados é um filme ideológico que basicamente vai vender a ideia, né, de que os alemães devem ser recebidos do jeito que esse cara vai receber, né? Então, a passagem do filme, quando os alemães estão invadindo essa cidade francesa, o cara vai lá e todo o filme vai girar em torno desse episódio, né, de pessoas que querem entregar o rapaz lá que jogou a bomba em cima dos alemães e pessoas que querem defendê-lo achando que isso é a postura correta. Quer dizer, o cinema se torna um ambiente de guerra ideológica, né? Uns dizendo que os alemães são a solução, outros dizendo que eles são os bárbaros, né? Então tudo isso para pontuar novamente aquela discussão da aula anterior de como isso se tornou, né, um lugar de guerra ideológica. Esse aí, o Roma, Cidade Aberta, é um filme que inaugura o neorrealismo italiano, que justamente surge desse momento em que a Itália, depois de ter sido aliada dos alemães, né, se volta contra os alemães e a própria Itália é invadida pelos alemães, né? E esse é o momento quando os americanos estão conseguindo retomar o território ocupado pelos alemães e surge um cinema que vai para a rua e faz documentário. Então, essa cena são essas soldados alemães que estavam na Roma ocupada, né? Só que estavam no momento em que Roma estava sendo retomada pelos aliados, né? Então mostra a situação de um povo, né, que não concordava, digamos assim, com aquele caminho que a Itália tinha tomado, né, e que era contra os alemães e que vai se insurgir contra os alemães, né? Francesco, i tedeschi, i fascisti, stanno circondando la casa. E aí, até um momento em que o padre, né, que era uma liderança comunitária local, é preso pelos alemães, né? Che ora fate voi? 8:14. Esatto. Sono in ritardo. Già, sono in ritardo. Una sigaretta? Grazie. E passa essa cena, né, em que o padre, enfim, ele era um cara muito popular, muito querido das crianças, né? Ele é condenado então à morte, né? Difficile vivere. Aí no momento do fuzilamento, aquelas crianças todas que adoravam a casa, que jogavam futebol no campo da igreja e tudo mais, eles vão até o lugar, né, da L'oglia execução, parte né? et Spirito Santo. Sicut era in principio, et nunc et semper, et in secolo. Os soldados erram. Aquela velha história, matar padre não dá sorte, né? Então é esse tipo de jogo ideológico, né, que vai de um lado e do outro, jogando com valores, tanto na ficção quanto no documentário, no jornalismo, né? Uma pura sátira, né? Como é o caso do Chaplin, para fechar essa série da discussão temática aí. In the last year of the World War, the Tomanian nation began to weaken. Behind her lines, revolution had broken out. Her diplomats were frantically suing for peace, while at the front, Tomania's army fought on, confident its war machine was invincible, confident its war machine would smash the enemy's lines. Big Bertha, a cannon that could hurl a projectile 100 miles, was this day to make its first appearance on the Western Front, was this day to strike terror into the hearts of the enemy. 75 miles away was her target, the Cathedral of Notre Dame. Range, 95,452. Range, 95,452. Yes, sir. And clear! Fire!
paródia, vira comédia, né? Um puta num canhão daquele pra destruir um banheiro de quintal, né? Hey! Stand by your trigger. Feliz da vida porque acertou o alvo. Range correction. 95,455. Então aí é a questão de como a ideologia vai ganhando várias... The voice of Henkel was heard. Né? Hey, das Strafnitzhilfensekt! Der Wiener Schnitzel mit der Lage werden und das Sauerkraut! Hey, der Filuten sagt der Filleppen! Ein Tomenia bis ein Strapf! Und der Blitzen sagt der Klutz! Hey, die kleiner Strapf mit der... Ballone! Ballone war ein Stritz mit seinen Eltern, sagt der Jugend! Ein der Strapf mit seiner Klutz! Hey, der Strapf mit Sekretenten da! Mit seiner Tratsch mit Skedan! Meine Täter wieder strafen! Die strafen! Sie strafen! Admiral Hinkler has just said yesterday Tumania was down, but today she has risen. Pela meia hora e não disse nada, né? E esse aqui é um pedacinho do filme do Chaplin, onde o Chaplin justamente está assistindo os documentários da Leni Riefenstahl, né? E está preparando, né, a paródia que ele vai realizar, né? Ele está se preparando para gravar o filme do grande ditador, né? Enfim, tendo inspiração para a maneira como ele vai tratar a coisa, então, já imaginando a questão da sátira, né? E nessa cena o irmão dele é muito contrário, fala, pô, onde que você está se metendo e tal, não sei o quê, né? E porque o Chaplin, ele é um inglês, mas ele vive nos Estados Unidos, né? Enfim, ele desenvolve esse filme, né? E no documento, nesse filme, no Chaplin, quer dizer, que conta da biografia dele, é expressada a posição de que o Chaplin, por ter feito esse filme, quer dizer, os americanos entenderam que naquela figura do Hitler, na verdade, não estava só o Hitler, mas também estava o governo americano, e em função disso ele teria sido, então, expulso do país, tá? Enfim, são coisas que ilustram, né, num certo sentido, aquelas teorias lá que a gente andou vendo, tá? Mostram, né, qual foi o desdobramento do caminho que a comunicação tomou naquela época, né? E isso é bastante interessante, porque é um caminho que até hoje não está esgotado, né? Quer dizer, continua a se exercer esse mesmo caminho de fazer jornalismo que reforça valores, ou cinema, documental, ficcional, quer dizer, dentro dessa linha, né, de ideia de que as massas devem ser convencidas de certos valores ou devem compactuar com certos valores e que a propaganda que tem que ir fazendo isso, tá? Bom, terminada essa primeira fase aí, eu queria agora só retomar rapidamente algumas coisas que eu não falei a respeito de duas escolas que eu citei no finalzinho da aula passada, tá? Uma delas é a teoria matemática, né, da comunicação, que consiste basicamente em você pensar alguns modelos, né? Eu mostrei para vocês um modelo de comunicação e analisar a comunicação a partir desses modelos matemáticos, como transferência de bits e bytes, né? Enfim, é uma coisa que começa também nos anos 40, né? E que ele é orientado ou baseado, num certo sentido, pelas ciências exatas, né? Quer dizer, a matemática, tudo que vão dar instrumentos para essas teorias pensarem a comunicação de alguma maneira. A partir de 40, então, do período da Segunda Guerra, essa teoria começa a ganhar um papel central, porque uma das questões que os militares tiveram que enfrentar durante a guerra era justamente a questão da comunicação dos exércitos, né? De como as pessoas se comunicavam com suas linhas de frente, de como a informação estratégica tinha que chegar nos lugares por meio de telégrafo, de ondas de rádio, né?
E foi nessa época, então, que começou-se a perceber a necessidade de que esses canais de comunicação fossem protegidos contra a leitura, digamos assim, de invasores, ou seja, que ninguém entrasse no meu canal em que eu iria conversar com meus soldados e que começasse a escutar meus planos, né? Saber como é que a gente ia agir contra o inimigo, né? Então a comunicação ela começa a ganhar uma espécie de valor estratégico de guerra, e aí nesse sentido, quer dizer, algumas máquinas foram desenvolvidas para fazer um embaralhamento da informação, né? Criar códigos ou criptografia da informação, para que mesmo que essas informações fossem transmitidas via rádio ou via telégrafo, ondas de fios, passando por postes e tudo mais, que não fosse só alguém colocar um microfone lá naquele fio lá e escutar o que estava passando lá e que descobrisse os planos todos né, de cada uma das forças ali, né? Então, uma época que nasce aquele famosa máquina, o Enigma, vocês já devem ter ouvido falar dela, que era uma máquina de criptografia alemã, que justamente, né, codificava as mensagens estratégicas de guerra, e quando chegava do outro lado lá, para quem tinha que ouvir, tinha uma outra máquina Enigma que o cara configurava lá com uma informação secreta, que ele sabia qual que era a senha que ele tinha que usar, né? E a partir daquilo ele decodificava essa informação e conseguia ouvir a mensagem nítida, né? Do jeito que ela havia sido planejada de ser transmitida, né? Então essa ideia de que na guerra isso se tornou uma coisa fundamental, né? Então essas teorias matemáticas elas começaram a crescer muito porque os exércitos começaram a investir em gente que pensasse essas coisas, né? Tem aquele famoso filme lá do Turing, do Alan Turing, que é um matemático inglês, né? Em que justamente ele é recrutado para decifrar qual era o código do Enigma, porque as pessoas não conseguiam decifrar, né? E aí ele rapidamente descobre que não decifravam porque era um código que partia de uma certa chave de código, né? A chave de código gerava um outro código de criptografia, e cada mensagem que era enviada era mandada com uma chave diferente, então não dava tempo de você descriptografar aquela chave, de você entender qual que era a chave e tudo mais. E até um momento que, brilhantemente, ele percebia que todas as mensagens terminavam com uma frase padrão, que era o Heil Hitler, né? E a partir disso ele codificou o Heil Hitler, e por essa frase ele conseguia encontrar qual era o código para decifrar a chave principal do Enigma, né? E aí ele, enfim, criou uma máquina que fazia isso, que decodificava, e os alemães então começaram a ter sistematicamente as suas informações ouvidas pelos aliados, sem que os alemães soubessem, né? Eles achavam que a comunicação pelo Enigma era segura, e no fundo os ingleses já tinham decodificado aquilo, e isso deu uma série de cartas, né, previamente estabelecidas para os aliados combaterem as ações mais agressivas dos alemães, tá? Esse modelo do Shannon é um modelo simples, né, que parte de uma fonte de informação que envia uma mensagem por intermédio de um codificador. Essa mensagem composta de sinais trafega por um canal, que pode ser cabo, pode ser onda eletromagnética, até chegar num decodificador, e nesse destino ela é decodificada e volta-se a mensagem que chega ao seu destinatário. O modelo é simples, né? E aí toda a complexidade é essa, quer dizer, essa mensagem, quando ela é codificada, ela tem criptografia, não tem, que tipo de criptografia como é que a gente quebra isso, né? São os problemas que, se a gente for pensar bem, são os problemas da segurança contemporânea quando a gente fala em internet, em Wi-Fi. Quer dizer, Wi-Fi é uma onda eletromagnética, ela sai do teu celular e vai para uma antena que fica na parede da Facom lá. Quer dizer, se no meio de caminho alguém pegar a onda do teu celular, ele vai ouvir o que você está falando no telefone, né? Então, esses problemas, né, que são problemas tecnológicos que fazem parte do horizonte da comunicação, né, e que dão ensejo, então, a toda uma ordem de pesquisa no campo da matemática, da física, né, da programação de computação, para codificar essas coisas, dificultar as escutas, impedir que pessoas que não deveriam ouvir as coisas ouçam, né? Mas que a gente sabe que, num certo sentido, é uma luta inglória, né? Porque se alguém quiser invadir o telefone de qualquer um, invade, porque, no fundo, o telefone ele precisa se comunicar, então ele precisa mandar as mensagens para fora. Então, se alguém captar aquela mensagem quando está saindo, né, e se decriptografar algum código
que porventura exista de criptografia, ele entra em qualquer mensagem, né? Então essas questões contemporâneas aí, muito exploradas em filme, de que o governo soviético ouve tudo, o chinês também. Sim, todo mundo ouve tudo, o fundo é isso. Porque as coisas têm que ser direcionadas para os chamados big bonds lá, que são os polos focais da internet, onde tudo passa, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o link da RNP, se não me engano, fica em Campinas. Quer dizer, tem um lugar onde toda a internet do Brasil passa por lá, né? Porque é lá que vai ter um satélite que vai ligar o bone brasileiro com o bone americano da internet, né? Quer dizer, é uma rede física com um cabo, com fibra ótica, né? Então é algo que pode ser invadido, pode ser ouvido, né? E nesses lugares passam bilhões e bilhões de bytes de informação por segundo, né? Mas é coisa que um computador com alto poder de processamento, ele é capaz de decodificar e saber o que todo mundo está falando. Quer dizer, então são os problemas, né, que já a teoria matemática da informação vem trabalhando desde a década de 40. Por que só se torna tão importante? Por causa dessa função estratégica que a comunicação passa a ter na guerra, né? Mas também porque esses esforços desembocaram na criação do próprio computador, né? Quer dizer, os primeiros computadores eles surgem entre 45 e 50, né? São algumas máquinas americanas, uma máquina inglesa e inclusive 2 ou 3 computadores alemães também, né? Os alemães fizeram computadores. É que eles perderam a guerra, então os computadores deles ficaram obsoletos, ninguém mais investiu naquilo. E como vocês já devem ter ouvido 500 vezes, quer dizer, o computador que vocês têm hoje dentro de um celular, ele é mais poderoso em termos de processamento do que o computador que calculou a viagem do homem à Lua na década de 60, quer dizer. Então, é isso, né? Quer dizer, há uma expansão violentíssima dessa noção matemática da comunicação, que em geral na nossa área a gente não trabalha muito, né? Mas na área de tecnologia é como a comunicação é vista em si, a partir desses modelos e tudo mais, né? Esses pesquisadores se envolvem, então, na construção do próprio computador, né? E, evidentemente, dentro da perspectiva da teoria administrativa, como o próprio Lazarsfeld, a gente já tinha falado na aula anterior, coloca o computador como uma máquina neutra. Quer dizer, a máquina em si não tem problema, ela serve tanto ao interesse americano quanto a russo e chinês, né? Quer dizer, a questão ideológica ela é deslocada para fora do problema da comunicação. Ela é deslocada para o eixo político, né? Como se a comunicação não tivesse o eixo político, né? Seria uma disciplina à parte que se preocuparia com a parte técnica, digamos assim, e que não deveria ficar se preocupando se alguém está usando aquilo para divulgar cinema russo, Eisenstein, querendo fazer revolução, Vertov, ou fazer cinema de guerra, cinema americano contra alemão, né? Quer dizer, isso aí já é uma questão do uso que está se fazendo, mas a tecnologia em si seria neutra, né? E o que os comunicadores teriam que saber fazer seria saber comunicar bem, né? Que aquilo fosse efetivo, fosse funcional, não tivesse problemas, digamos assim, tá? Essa teoria, ela tem um vínculo ainda com aquele viés que a gente viu lá da origem das teorias da comunicação, em que matemática e biologia estavam oferecendo elementos, né, para se pensar a comunicação como um sistema orgânico, né? Então, o vocabulário da teoria da informação, né, matemática, ela introduz alguns termos, né? Por exemplo, termos que hoje em dia estão na questão de análise de cromossomo, como, enfim, informação, né? E a informação do biológico, né? Então essas coisas estão bastante interligadas, o mapeamento de cromossomas, né? É toda uma linha de coisa que mistura informação, informática, biologia, né? E também essa perspectiva de que a informação é um sistema fechado como o próprio sistema biológico, tá? Então são coisas em comum aí entre a teoria da informação e a biologia, tá? E a teoria de matemática também usa muito o termo função, né? Que também é algo que vem dessa linhagem aí da função dos órgãos e tal, como a gente já viu também anteriormente. A teoria matemática também vai se utilizar desse linguajar, digamos assim. Mas a discussão política, efetivamente, dos problemas da comunicação de massa, né? Da necessidade de manipulação e tudo mais, vai se dizer que é algo que se desloca para uma ciência política, quer dizer, não seria um problema de uma ciência da comunicação. Tá?
esses teóricos eles adotam esse modelo sistêmico que prevê, né, a ideia de que a sociedade é um sistema complexo, é um modelo sistêmico que é o mais capaz de explicar, digamos assim, a sociedade, né? E aí, nesse sentido, tem um teórico que se chama De Fleur, que vai trazer uma contribuição importante, né, para essa perspectiva, porque ele vai criar um modelo mais completo, que é aquele que eu já falei na aula passada também, que envolve uma circularidade do fluxo de informação, né? A teoria tradicional ela sai de um emissor, a informação sai de um emissor e vai para um receptor que recebe passivamente, e o De Fleur falou, não, mas esse cara que recebeu informação também pode falar alguma coisa para quem emitiu, né? Então, existem aqueles loops, né, que fecham o sistema da informação com uma espécie de círculo, né, onde a informação está o tempo inteiro fluindo de todos os lugares para todos os lugares, né? A ideia de que a informação é uma espécie de rede, o que é também um conceito bastante moderno que vai nortear as pesquisas nesse campo, no sentido de desenvolver a internet, os fluxos comunicacionais por intermédio de blog, onde todo mundo é capaz de enviar informações e alimentar esse grande ambiente informacional, né, que seria uma espécie de segunda natureza que gira em cima das tecnologias da comunicação. Tá? Aqui só fazer uma observação importante, apesar dessa coisa ser possível, quer dizer, de eu poder falar, eu, William Bonner, ouvir alguma coisa que porventura eu tenha dito, né, é evidentemente desproporcional o poder de abrangência dessa fala. Você vai pegar hoje em dia e falar, não, tem um influenciador digital aí que tem 1 milhão de pessoas que seguem, bababá, tá, tudo bem, né? Se você pegar épocas de baixa audiência de um veículo de comunicação qualquer, que seja 10% ou 20% da audiência, que é uma audiência bastante baixa, né? Esse cara está falando com 20 milhões de pessoas, né? Então é absurdamente desproporcional o poder, né, de afetação, digamos assim, em relação às massas, né, o que é capaz de um sujeito solitário, coitado, lá fazer, mesmo que utilizando dos meios tecnológicos e tudo mais, do que uma grande empresa de comunicação oligopólica que tem 15 canais de rádio, 20 canais de impresso e 3 canais de televisão, a poder efetivamente altamente desproporcional, né? Quer dizer, a comunicação ela continua sendo um grande poder, né? A comunicação dos grandes veículos de massa, apesar de existir essas possibilidades de fluxo, de troca de informações dentro de sistemas mais complexos. Tá? Aí dentro dessa perspectiva biológica de sistemas complexos, existem figuras, então, que vêm da biologia para tentar dar instrumentos para se pensar a comunicação, e um desses é a ideia da própria ecologia, né? Entender que existe uma natureza com uma certa ordem de funcionamento entre seres, animais e vegetais e tal, e que também nessa esfera aí informacional também vai existir uma biologia com papéis diferentes, com funções distintas e tudo mais, que seria uma espécie de espaço fechado, virtual, planetário, onde todo mundo está imerso também. A ideia de uma segunda natureza, né? Uma segunda ecologia, que é uma ecologia do ambiente comunicacional. Tá? E aí essa ecologia ela teria basicamente 2 ramos, né? O primeiro que tem comunidade, o próprio ser individual, ou seja, ocupa da interação entre o sujeito e as suas modalidades lá de tempo e espaço, aonde que ele consegue se comunicar e tudo mais. E o segundo, né, que seria referente à organização dos sistemas de transação entre os seres, né, o que esses autores vão chamar de logosfera, né, uma espécie de condicionamento do planeta por meio de canais múltiplos que põe as mensagens em circulação, quer dizer, a ideia de que existem esses grandes sistemas de fluxo de informação aí, que estão na mão então de corporações e tudo mais. Tá? A matéria-prima dessas teorias é a informação, vista como bits e bytes, né, algo matematicamente quantificável, zeros e uns, que hoje em dia, como a gente trabalha com computação, a gente tem muita clareza dessa capacidade da gente transformar vídeos em bytes, transformar fala em bytes, transformar, né,
a sala de aula em bytes, um movimento de virtualização violento da sociedade, né? E que a perspectiva de que essa virtualização vai colocando ordem numa sociedade que, por natureza, tem uma tendência à entropia, né? Entropia é o que é? É o fato de que a informação ela se perde, ou ela se embaralha, ou ela fica desorganizada, né? E que o tempo inteiro tem que estar tendo alguma capacidade de organização. Quer dizer, isso é muito interessante para pensar aquela questão das massas e da comunicação de massa. Quer dizer, as massas em si, se você deixar todo mundo solto, livre, falando e comunicando, aquilo vai virar uma confusão, né? Então você precisa de alguém que vai, organize e fala assim, olha, o mundo funciona assim, vocês precisam estudar antes de entrar no mercado de trabalho, quando vocês entrarem vocês vão ter direito a fundo de garantia ou não. Né? Quer dizer, as regras todas que a sociedade fica colocando o tempo inteiro às massas, para que a sociedade não se perca na tendência natural dela, a entropia, né? Que seria algo que leva à revolução, à confusão, à bagunça, à desordem, né? Então isso é uma característica forte das teorias matemáticas que vai fazer com que elas tenham um viés bastante reacionário, né? Bastante conservador, no certo sentido. Tá? E essa perspectiva, então, de que a informação, como é sujeita à entropia, né? Ela só se organiza quando ela circula por esses meios. Né? O Robert Wiener, que é um teórico importante da cibernética, da teoria da informação matemática, né? Acha que qualquer segredo ou controle dos meios de comunicação, né? Faz o progresso da sociedade retornar ao nível da barbárie. Por quê? Porque a informação não vai estar mais circulando. Tá? Quando você é contra a liberdade de imprensa, você está impedindo que a informação circule, e isso em algum momento vai estourar. Né? Quer dizer, então, é uma teoria que, num certo sentido, é de direita, é conservadora, mas também não é nazista, quer dizer, ela é anti o reacionarismo, né? Absurdo, extremado. Né? E levantando um alerta, né, de que existe uma tendência de quem tem muito poder econômico ou poder político, né, pode várias vezes meter a mão na comunicação e fazer essa ordem de desvio. Tá? A crítica que a escola de Palo Alto, então, que é a última escola da que eu falei na aula passada, né, vai realizar em relação ao modelo linear, em parte suprimida por aquela inovação do De Flair, que é colocar a questão do feedback, né, mas acham também que as ciências da comunicação, elas devem talvez beber um pouco das teorias matemáticas, mas devem se livrar a qualquer hora das teorias matemáticas, né? Porque não seria possível reduzir a complexidade da sociedade a 2 variáveis, 3 variáveis matemáticas no modo linear, como as teorias da informação matemática às vezes davam a entender. Né? Então propõe aquele modelo circular complexo, né? Que vê a totalidade como um sistema, como a gente já havia falado há pouco, né? E a ideia é de que esse sistema ele é dinâmico, então você nunca sabe de onde que começou uma comunicação, porque quem fala já ouviu alguma coisa de alguém, né? Quer dizer, é um sistema dinâmico, em permanente fluxo, né? Em que o receptor, num certo sentido, teria um papel tão importante quanto o emissor, né? Quer dizer, alguns pontos de vista aí da escola de Palo Alto. Tá? E aí as 3 hipóteses, né, dessa escola são que a essência da comunicação são processos interacionais, as pessoas se comunicam entre si, todo comportamento humano possui um valor comunicativo e que as perturbações psíquicas remetem a perturbações da comunicação entre indivíduo, portador de sistema e seu meio. Eles tentaram somatizar, digamos assim, a psicologia, né, em termos comunicacionais, dizer que um problema mental é alguma coisa de ordem comunicacional. Né? Tentaram criar um vínculo um pouco nesse sentido. E aí ela vai um pouco contra a perspectiva funcionalista, justamente porque se põe contra aquela ideia, né, de que a comunicação ela é feita com seres isolados, atômicos, né, ao prever que a comunicação é muito mais esse fluxo que envolve toda a sociedade, ou grandes grupos de públicos da sociedade. Tá? E, por fim, quer dizer, eles veem incompreensões e mal-entendidos da comunicação não como função ou disfunção, o meio não conseguiu atingir o seu papel,
mas acham que, pelo contrário, quer dizer, essas disfunções muitas vezes ocorrem porque a sociedade está com problemas, né? Que a análise do contexto social deveria se sobrepor à análise de conteúdo para ver efetivamente as causas sociais de um mau funcionamento comunicacional, tá bom? Basicamente por isso, então, por hoje é só, pessoal. A gente se vê no próximo encontro, tá? Abraço a todos, tudo de bom.